Olá, você que me assiste, que assiste esse vídeo, Deus abençoe você no nome de Jesus. E eu quero deixar o título desse vídeo para você. Hoje estamos em consagração, queremos que Deus opere sinais, maravilhas e prodígios nas vidas daqueles que assistem os vídeos, aquelas pessoas que conversam conosco, das pessoas que estão à nossa volta. E o meu prazer é poder falar de Jesus, viver Jesus enquanto eu tiver vida e poder dizer às pessoas que Ele soluciona todos os problemas da tua vida, da vida daqueles que precisam de Cristo. E o título de hoje é A Base do Bom Relacionamento. A base do bom relacionamento. Vamos ler a Bíblia, mas primeiro vamos orar, porque a nossa irmã Maria Matuzinha, né, a Tuzica, nossa amiga e irmã em Cristo, disse que um dia ela estava muito triste, muito desanimada da vida. E alguém, uma outra amiga, né, que é irmã dela, mandou um vídeo que eu gravei para ela como uma oração, como faço sempre no princípio. E ela disse que depois que ela abriu aquele vídeo, que ela ouviu aquela oração, que o momento dela mudou. Ela não estava conseguindo dormir e ela conseguiu dormir em paz, como se nada estivesse acontecendo de anormal na vida dela, porque Deus se fez presente, porque Jesus se fez presente, através da oração e através da palavra. Então vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus. O Senhor é aquele mesmo que responde oração, que sempre respondeu no passado e agora responde também. Meu Deus, esta pessoa que está orando comigo agora, eu não sei o que está acontecendo com ela. Eu não sei qual área da vida dela ela está sofrendo, se está passando por desespero, por desesperança, meu Deus, por tristeza, por enfermidade, por aborrecimentos, por situações difíceis financeiras, e talvez ela não possa falar com ninguém mais acredita nela talvez. Pessoas acham que é charminho dela, que ela está querendo chamar a atenção de outras pessoas, mas não é isso, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor conhece juntas e medulas, o Senhor conhece na divisão da alma e do espírito. Por isso, ó grande Deus, eu oro por mim e por esta pessoa agora. Eu oro, Deus, pedindo ao Senhor que haja unção nas minhas palavras e que o Senhor visite o lar dessa pessoa, o local que ela está agora, e traga a solução para os problemas dela, traga consolo, traga amor, traga paz, traga tranquilidade, traga crença, traga fé na vida desta pessoa. Que ela agora pare o que estiver fazendo e comece a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor, exaltar ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor quer ter um bom relacionamento conosco, se formos firmados na base do bom relacionamento. Muito obrigado por esta oração. Eu decreto vitória para esta pessoa, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 6. Estamos ministrando em sequência para você aprender a palavra de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 46 diz assim, uma pergunta de Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Foi a pergunta de Jesus, chamando para ele e para o povo agora a atenção. Antes, ele fala nos versículos anteriores, ele fala sobre a lei do amor, fala como um irmão deve amar o outro, como devemos amar os nossos inimigos, mas aqui ele chama a atenção para si mesmo e para os seus seguidores e para aquela multidão que o chamava de Senhor. E então ele diz no versículo 47, qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as obedece. Eu vos comparo
a quem é semelhante. E ele traz duas semelhanças. A esses que ouvem, guarda as palavras e obedece. Ele compara assim: é semelhante ao homem que edificou a sua casa. Mas ele traz 3 pilares e diz: e cavou, e abriu bem fundo, e lançou bem os alicerces. E veio a corrente das águas, vieram as enchentes, vieram os problemas. Vieram os problemas contra aquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Versículo 49, ele diz: mas o que ouve e não pratica, ele ouve um pilar. Ele foi a Jesus, primeiro pilar. Ele ouve, segundo pilar. Mas o terceiro pilar, ele não pratica, não obedece a palavra de Deus. Este é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra ou sobre a areia. Não buscou a rocha, não alargou as suas colunas ali, o seu fundamento, e não obedeceu a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Edificou sobre a terra ou sobre a areia sem alicerces, e quando a corrente bater com ímpeto contra aquela casa, ela logo cairá e será completamente a sua ruína. Eu e você podemos decidir qual será o nosso futuro de sucesso ou o nosso futuro de ruínas. Fomos felizes em gravar o outro vídeo, o vídeo anterior. Ao ouvir a sua voz, desejei tocá-lo. Ali falamos de coisas maravilhosas sobre a pessoa de Jesus e sobre aquelas pessoas que chegavam até perto dele e, ouvindo a sua voz, desejavam tocá-lo, porque dele saía a virtude. Agora estamos gravando este vídeo à base do bom relacionamento. Jesus, quando ele fala este texto do verso 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos ordeno, o que vos mando? Tem muita gente, mas muita gente, que se você perguntar para ele ou para ela, para o homem ou para a mulher ou para o adolescente, você ama Jesus? Ele diz: amo. Você tem Jesus como seu Senhor? Ele vai dizer para você: tenho. Mas Jesus faz essa pergunta. Será que ele poderia responder, que eu e você podemos responder esta pergunta a Jesus? Jesus aqui não está em dúvida no que ele está afirmando. Por que me chamais Senhor, Senhor? Jesus não está com dúvida. Ele está dizendo exatamente isso. Vocês se curvam, vocês vêm até a mim e até me enaltecem chamando de Senhor. Vocês pensam que isso é o suficiente, mas é perda de tempo se não me ouvirem. Após vir a mim, não me ouvirem. Perda de tempo será se vocês não obedecerem o que eu vos ordeno. Vocês sairão daqui vazios por não obedecer, por não guardar a minha palavra e obedecer. E tem muita gente nas igrejas chamando Jesus de Senhor, enaltecendo Jesus como Senhor nas suas canções, cantam e até mesmo choram. Mas as palavras que elas precisariam obedecer, não obedecem, voltam para suas vidas. Quantas pessoas vivem aí ao tempo de Deus? Estou esperando o tempo de Deus. Mas Jesus diz que ninguém deve esperar tempo de Deus. Jesus disse:
aquele que vem a mim, aquele que toma atitude, que não espera tempo, mas faz o tempo. A Bíblia diz: remie o tempo. Nós devemos ter atitude sobre o tempo, porque os dias são maus. Ninguém vai te pegar nas costas e vai te levar para a igreja, nas suas costas. Ninguém vai sair carregando você para levar você para a igreja sem que você queira ir. É você e eu que devemos ter a atitude de ir até Jesus. Ele começa dizendo: por que me chamais, Senhor? Qualquer que venha a mim. Não são os preguiçosos que ficam em casa e dizem: o tempo de Deus eu vou agir. Tem pessoas que dizem: nem mensagens eu estou ouvindo mais, nem vídeos eu estou ouvindo mais. Tem uma que diz: nem vídeo do pastor Riva eu estou ouvindo mais. Que pena, que pena. Estão esperando o tempo de Deus e estão caminhando para o inferno. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor? Tem um fato bíblico que está em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Um relacionamento de Moisés com Deus. Moisés vê uma sarça ardendo, um pequeno arbusto, um arbusto frágil ardendo nas chamas, mas o arbusto não se consumia, e Moisés disse: isso é anormal. Isso, um arbusto que pode se quebrar com as mãos de tão frágil, mas o fogo está ardendo ali, ele não está se consumindo. E então Moisés se aproxima. Aquele lugar era santo. Moisés tomou a atitude de aproximar da sarça que ardia. Chegando ali, o Senhor se manifesta a ele. Mas ele buscou entender a situação. Às vezes você e eu estamos aí na nossa rede do conforto, no nosso lar do conforto, e não buscamos entender as situações. Está acontecendo um incidente aqui, ou um acidente na minha chácara. O meu amigo que tem um peixeiro aqui, tem uma horta, os peixes dele começaram a morrer, e morreram em grande quantidade. Eu fui estudar a ação. Eu quis entender por que os peixes estão morrendo. E fui explicar para ele o porquê da situação. Nós precisamos buscar entender o que Jesus está dizendo. Jesus está exatamente dizendo: não adianta você ir à igreja a rezar, ir à igreja a orar, jejuar, tentar viver uma vida sem obediência à minha palavra, tentando se aproximar de mim à sua maneira, ao seu estilo. O que eu quero de você é uma aproximação santa, um relacionamento santo, uma intimidade contigo. Mas eu quero que você me escute e que você passe a exercer na tua vida as ordens, as ordenanças, os ensinamentos que eu passo a você. Eu quero que você passe a vivê-los. Porque ser crente somente no domingo, como pregava o pastor na igreja que eu irei pregar depois de amanhã, ele dizia: crente só no domingo não agrada a Deus, estão indo para o inferno tanto quanto o ímpio. Deus te chamou para ser santo. E Moisés então chega ali, e Deus começa a se manifestar a ele dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu vi o clamor do meu povo, eu ouvi, e eu vou te enviar lá para resgatar o meu povo, como prometido. Eu vou livrar o meu povo. Moisés então quer saber quem está enviando-o. E Deus diz: Eie, Asher, Eie, em hebraico, do original. Deus estava dizendo a Moisés: eu serei. O que serei? Essa é a tradução do original.
Eu serei o que serei. Ninguém impede quem eu sou, quem eu fui e quem eu serei. Eu vou enviar você. E você que já me conhece como eu te manifestei, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, é assim que será conhecido o meu nome em todas as nações. Mas você vai dizer: eu serei o que serei. Por quê? Porque no hebraico, segundo os professores, não existe o verbo ser ou estar no tempo presente. Então, Deus diz exatamente a Moisés: o Egito vai conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, num tempo próximo agora, num futuro próximo. Por isso, Moisés, o que te digo é: eu serei o que serei. Eu serei contigo. E eu serei, através de você, a voz do Egito. Ah, que maravilha saber que nós conhecemos este Deus de perto. Jesus, quando diz: eu sou, Jesus disse: vocês me chamam de Senhor, mas não procuraram penetrar na essência deste Senhor que vocês só ouvem, mas não obedecem. Eu sou aquele que falou com Moisés na sarça ardente. E eu serei com aqueles que obedecerem às minhas palavras. Não basta somente vir até a mim. Não basta somente me ouvir. Vir é o pilar da sua construção, do seu relacionamento com Deus, com Jesus. Vir é o primeiro pilar. Ouvir é o segundo pilar. Ouvir as palavras dele, as ordenanças dele. E cumprir, obedecer, é o terceiro pilar. E Jesus disse: eu vou falar isso em palavras claras. Quem faz isso, esses três pilares, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Construiu sua casa. Ele cavou fundo. Pilar número 1. Ele só não queria construir, ele não só queria ter um relacionamento, ele cavou fundo até tocar a rocha. Ele teve paciência, ele teve minuciosidade, ele teve cautela, diligência para ir cavando até encontrar a rocha. E então, ao encontrar, ele alarga o espaço para que a sua fundação fique firme. E terceiro pilar, depois dele cavar, dele alargar o espaço, ele coloca então ali na rocha os seus alicerces. Este é semelhante ao homem que fez isso. E quando ele construir a sua casa, virão as tempestades, os problemas, o inferno vai se levantar contra ele, mas ele não será abalado, a sua casa não será abalada, porque ele está firmado na rocha. E esta rocha é Cristo. Esta rocha é Cristo. Mas aquele que vem, aquele que ouve, mas não obedece, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a terra, sobre a areia, sem fundamentos, sem minuciosidade, sem busca, sem desejo, sem aquela vontade de ter unção de Deus, de representar Deus nessa terra, de ser a boca de Deus. A casa dele, quando vier os problemas, as tempestades, ela será abalada e cairá e estará em ruínas. Por isso eu disse: você e eu,
podemos decidir o nosso futuro, se será sucesso ou se será ruínas. Nós temos os ensinamentos de Cristo, dizendo: venha a mim, sim, escute as minhas palavras, mas obedeça-as e seja forte, e busque estudar, e busque criar fundamento na rocha para a tua construção. Busca me conhecer de perto, como eu fui com Moisés e libertei o meu povo. Eu quero ser contigo também, diz Deus. Eu quero que você busque cada dia mais estar mais ligado a mim, mais firmado em mim, diz Jesus. Mas se você não fizer isso, se você viver a vida à tua maneira, a tua casa não ficará de pé. Tudo o que você fizer não irá prosperar, porque a tua base não está firmada na rocha, e você não terá um bom relacionamento com a rocha. Se você desprender agora de tudo que você tem, de todos os teus afazeres, e você poder dizer: Deus, esta mensagem falou comigo, o errado aqui sou eu, a pessoa sem base sou eu, a pessoa que não tem buscado a palavra do Senhor dia após dia, não tem me curvado diariamente pelas manhãs, antes de fazer qualquer coisa ao Senhor, sou eu. Eu fui feliz hoje, pude orar de joelho 2 horas, e aí já estou com sede da oração da tarde. Ah, se você entendesse que Deus está chamando você para a oração, que Deus está chamando você para a leitura da palavra, que Deus está chamando você para um relacionamento íntimo com Ele, onde você irá falar e Ele irá ouvir, antes de você abrir a tua boca, Ele saberá o que está no teu coração e na tua mente, porque Ele é Deus. Então Ele falará com você, você ouvirá a sua voz, e você terá desejo de obedecê-lo. Tua vida será uma vida de sucesso quando vier as tempestades, as lutas dessa vida, e virão, não se engane, lutas virão, e muitas. E olha, se você já não está em muitas delas, envolvido com muitas lutas, mas quando as lutas vierem, se você estiver firmada na rocha, que é Cristo, na palavra de Deus, chamando Jesus de Senhor e de Senhor, mas obedecendo-o como obedeceu Moisés, e pôde livrar o povo de Israel, envergonhando o faraó, acabando com o exército de faraó, e mostrando dentro do Egito que eu serei. O que serei falou realmente com Moisés e apareceu a Moisés. Meu querido e minha querida, se você for assim, se você acreditar no poder deste Deus que te chama, desse Jesus que te fala, desse Jesus que quer mudar a tua vida completamente, se você acreditar e fazer dele realmente o teu Senhor, e obedecer aquilo que Ele te ordena, você será feliz. É a tua oportunidade. Chama Jesus para o teu coração, para a tua alma, para o teu entendimento, e diz: da agora para frente, nada mais vai me impedir de andar com Jesus, de ser de Jesus, de falar de Jesus, de viver para Jesus. Todas as manhãs, busque a Deus. Busque ler a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Você pode notar que eu leio, eu estudo, eu anoto, porque a minha vida só é vida nele, através dele e por ele. Pois está pregando no bairro São Paulo, em Governador Valadares, na Igreja Apostólica, onde o pastor Santana é pastor, amigo meu de infância. E quero que as pessoas que vão à igreja sintam o poder
na presença do Deus vivo ali e vidas possam ser transformadas. No nome de Jesus, você que é de Valadares, procure a Igreja Apostólica no bairro São Paulo. Eu estarei pregando lá no domingo 7 da noite. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Ainda na minha meditação buscando a Deus, um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e a bênção de Deus estará contigo quando você obedecer a voz de Deus. Um abraço meu, no nome de Jesus.